lá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto que, olha, dá o que falar. Meritocracia. Com certeza. A nossa base é o livro A Armadilha da Meritocracia, Porque o Céu é o Limite, Não é Verdade, do Jorge Guerra Pires. Um livro bem interessante. Sim, o autor veio de um contexto de pouca escolaridade, sabe? E conseguiu subir academicamente. Ele usa essa experiência, mais um monte de pesquisa, para questionar essa ideia de que sucesso é só esforço e talento. É uma perspectiva diferente, né? Totalmente. Confesso que essa ideia de armadilha me deixou pensando. A nossa missão aqui é, então, desvendar os pontos principais do livro. Preparados? Vamos lá. Bom, o começo já é forte. A meritocracia como a gente idealiza, sabe? Aquele campo de jogo igual para todo mundo. Isso raramente acontece na vida real, né? Exato. O autor fala das bolhas de meritocracia. Ele até cita o Michael Sandel. Ah, sim, o Sandel, que diz que quem tem sucesso geralmente acha que foi tudo mérito próprio, né? E esquece um pouco da sorte. Isso. E quem não alcança, bom, acaba achando que a culpa é toda sua. Mas isso ignora uma coisa crucial, não é? Com certeza. Ignora, assim, o peso enorme do acaso, sabe? Das vantagens que a pessoa já tem, da família, do lugar onde nasceu. Faz sentido. E aí que entra o ponto da armadilha que o livro explora tão bem. A própria ideia de meritocracia pode virar uma desculpa, né? Para justificar a desigualdade? Como assim? Bom, se tudo depende só do mérito, quem não venceu é porque não se esforçou bastante, certo? Isso meio que alivia a barra de quem está se beneficiando do sistema. Entendi. O próprio autor conta uns casos, momentos-chave em que ele precisou de ajuda externa. Tipo, professores pagando passaporte, amigos dando um apoio financeiro, coisas que não tinham nada a ver com o mérito dele. Estavam fora do controle. Essa parte é impactante. Mas assim, pensando na prática, como a gente avalia as pessoas em grande volume, sem usar algum tipo de medida, de quantificação? O livro parece bem crítico quanto a isso, né? Foca muito na nossa mania de usar métrica para tudo. QI, número de artigo publicado, nota. Exato. É uma crítica forte. O livro argumenta que essas métricas são limitadas. Elas podem até medir certas coisas, claro, mas falham em capturar qualidades super importantes, tipo criatividade, resiliência, pensamento crítico. E o pior, às vezes, essas métricas acabam favorecendo quem já está no poder, sabe? Vira um ciclo. Tem até uma citação no livro, algo como: quem acredita que o que não se quantifica não existe, também acredita que o que se quantifica existe. Nossa, forte isso! Leva a gente a supervalorizar o que é fácil de medir, mesmo que não seja o mais relevante, né? Essa crítica às métricas me lembrou outro ponto que achei bem interessante no livro. Aquela discussão entre especialistas e generalistas. Parece que hoje a gente idolatra o especialista, talvez por ser mais fácil medir o conhecimento dele. Sim, o sistema valoriza muito isso. E o livro argumenta que isso pode ser um tiro no pé, sabe? Porque muitas vezes a inovação de verdade, aquela ideia fora da caixa, vem de quem consegue conectar áreas diferentes, ter uma visão mais ampla. Tipo Steve Jobs ou até o Dr. House, que o livro cita. Exatamente. Perfis mais generalistas que o sistema atual muitas vezes desvaloriza, acha meio superficial. E a pergunta-chave que fica é: quem define o que é mérito? Boa pergunta. Geralmente é quem já está no topo, né? E essas pessoas tendem a valorizar as características que elas mesmas têm. Aí acaba perpetuando um certo tipo de perfil. Para mostrar essa diferença de ponto de partida, o autor usa uma analogia ótima, a da corrida injusta. A linha de chegada pode até ser a mesma, sei lá, um diploma, um cargo. Mas o ponto de onde cada um sai e os recursos que tem no caminho, nossa, são muito diferentes. Totalmente. O livro dá exemplos concretos, né? A dificuldade de alguém de outro país ou de um contexto mais pobre para competir por vaga numa universidade top, ou a necessidade de bolsa, de ajuda, como o próprio autor viveu, ou aquela estudante, a Hillary, que passou no Enem estudando sem internet. Sim, lembra dessa história. Fica claro que só o esforço individual, por maior que seja, muitas vezes não dá conta de compensar essas diferenças todas que são estruturais. E o livro vai até buscar exemplos na tecnologia para ilustrar isso, né? Achei curioso. Vai sim. E é bem legal a comparação. Pensa num algoritmo de IA. Se ele for programado para escolher sempre a melhor opção com base no passado, ele pode ficar preso, sabe, em soluções que são ok, mas não são geniais. Entendi. Fica repetindo o padrão. Isso.
Para ter resultado mais inovador, às vezes tem que introduzir um elemento de acaso, de aleatoriedade, deixar um algoritmo explorar uns caminhos menos óbvios. É como aumentar a temperatura num modelo tipo GPT, para ele dar respostas mais criativas, menos previsíveis. Que interessante essa metáfora. Pois é. O livro usa isso para dizer que um sistema que se diz puramente meritocrático, que só recompensa o que já é visto como o melhor, pode acabar sendo menos inovador no fim das contas. Isso reforça aquela ideia, de gente como a Sally Krawcheck, de que a diversidade de ideias, de experiências, talvez seja mais importante para fazer a coisa andar do que essa busca cega por um mérito todo igualzinho. Então, assim, juntando tudo isso, a questão que fica martelando é: será que esse sistema que a gente chama de meritocracia está mesmo premiando o mérito de verdade? Ou será que ele é mais uma armadilha, que com um discurso de justiça acaba justificando a desigualdade, mantendo tudo como está e, o que é pior, desperdiçando talento? Gente que não teve a mesma sorte ou que não se encaixa no modelo, né? Fora um potencial humano e intelectual gigantesco. Faz todo sentido pensar por esse lado. A ideia é que investir no potencial de todas as pessoas, não importa a origem ou o tipo de talento, não é só uma questão de ser justo. É, na verdade, uma estratégia essencial para a gente construir um futuro melhor, mais inovador e, quem sabe, com menos desigualdade. Fica aí o convite para a gente repensar o que a gente realmente valoriza e recompensa como sociedade.